Ao longo destas 3 décadas e meia, percorremos um caminho marcado por múltiplos desafios. Fomos confrontados com mudanças sociais, formas e contextos de vitimação novos e cada vez mais complexos. Em resposta, adaptamos-nos, inovamos e crescemos, consolidamos projetos, alargamos os nossos serviços e reforçamos as parcerias nacionais e internacionais que hoje são absolutamente necessárias e essenciais para chegarmos mais longe. Atualmente contamos com 85 serviços de proximidade, distribuídos entre várias respostas especializadas da APAV. A linha de apoio à vítima, 116006, a linha Internet Segura, a Rede Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima, as equipas móveis de apoio à vítima e os respectivos polos de atendimento e em itinerância, a rede Casas APAV, para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e para vítimas de tráfico, e ainda as 4 redes especializadas da APAV. A APAV Safe, apoio a vítimas estrangeiras, crimes de ódio, de tráfico e exploração de pessoas. A APAV Hope, vítimas de homicídio, terrorismo e vítimas de vitimação. A APAV Care, apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual. E a APAV Mais, apoio a pessoas idosas vítimas de crime e violência. Celebramos 35 anos de missão e compromisso e podemos afirmar com orgulho que temos honrado essa missão, mas também sabemos, com igual lucidez, que ainda há muito por fazer. Ao longo deste percurso, temos transformado desafios em oportunidades. Os números que partilhamos, através da nossa unidade de estatística, ajudam, de alguma forma, a dimensionar esta realidade. Só em 2004, mais de 16.600 vítimas foram apoiadas nos nossos serviços de proximidade, uma média de 45 vítimas por dia. Foram realizados mais de 105 mil atendimentos, o que representa um aumento de 3,4 face ao ano anterior, e registramos mais de 35 mil crimes. Estes números não são apenas estatísticas, são vidas reais, são histórias reais, são pessoas reais, são situações de violência e crime concretas. E nada disto seria possível sem o empenho das pessoas que fazem parte da APAV. Às nossas pessoas voluntárias, o verdadeiro coração da associação, às nossas equipas técnicas, cuja competência e dedicação fazem toda a diferença, e, claro, às entidades parceiras que acreditam, confiam, caminham connosco e abraçam cada projeto com entusiasmo, dedicação e sentido de compromisso. Contudo, e apesar de esta ser a nossa missão central, não poderia deixar de lembrar que o nosso trabalho vai além do apoio direto, gratuito e confidencial que prestamos a todas as vítimas de crime, independentemente do seu género, idade ou condição de vulnerabilidade. A formação, e particularmente a prevenção, sendo áreas menos visíveis, são absolutamente centrais na nossa estratégia de intervenção. Capacitar as comunidades com conhecimento sobre a violência, o crime, a justiça e os direitos das vítimas é essencial. Uma em cada 5 pessoas será vítima de crime ao longo da sua vida, e esta experiência será claramente menos assustadora se as pessoas conhecerem os seus direitos, os recursos existentes e o apoio disponível. Saberem que a APAV está disponível para apoiar, independentemente do tipo de crime sofrido ou da decisão de apresentar ou não queixa, pode ser fulcral para o significado que atribuem à sua experiência de vitimação e para o seu processo de recuperação. Foi com esta visão que criamos na APAV uma unidade de prevenção. A criação desta unidade visa reforçar, dar visibilidade interna e externa desta vertente de atuação, consolidar modelos de prevenção e diversificar projetos, tanto em termos das abordagens, em termos de abordagens de tipo de crime, quer em termos de destinatários. Neste âmbito, desenhamos um modelo de prevenção que tem 5 vetores centrais. O seu formato, as nossas intervenções são estruturadas com base em teorias sólidas, ajustadas ao nível de desenvolvimentos públicos-alvo e privilegiam métodos interativos e treino de competências em grupo. Se procuram postular pela integridade, assegurada pelo respeito rigoroso pelos conteúdos e pela sequência das sessões, salvaguardando assim a eficácia da intervenção. A execução é a implementação suportada em manuais estruturados, que integram componentes teóricas e práticas que facilitam a sua replicação em diferentes contextos, e um elemento obviamente central, que é a formação das dinamizadoras e dos dinamizadores, bem como a supervisão e monitorização contínuas, que são fulcrais para garantirmos o sucesso das implementações. Finalmente, os programas incluem, sempre que possível, mecanismos de avaliação que permitem medir o impacto e introduzir melhorias, assegurando que as mudanças alcançadas nos grupos-alvo são reais e sustentadas. Para a PAV, a prevenção tem muitas faces: informar, sensibilizar, educar, ensinar e treinar competências, capacitar. É idealmente intervir antes de a violência instalar,
mas é também diminuir a vulnerabilidade face a futuras situações de violência. Um exercício contínuo que exige tempo, reflexão crítica, articulação entre setores e, sobretudo, um compromisso ético com os direitos humanos. O projeto ABC Justiça reflete precisamente esta missão, ao promover a literacia para o direito e para os direitos, de forma adaptada e acessível a crianças e jovens. Projetos como este traduzem uma aposta clara na educação para os direitos, no diálogo e no reforço do papel das crianças e jovens enquanto cidadãos ativos e informados. E este trabalho só faz sentido se for feito com os territórios e com as pessoas, nos territórios e para as pessoas. Só com esta articulação podemos construir respostas mais eficazes e mais sustentáveis. Por isso, em nome da APAV, um agradecimento especial à Fundação Carlos Gulbenkian por ter acreditado em mais um projeto da APAV e pela oportunidade para podermos testar este modelo. Um agradecimento muito sincero a todas as entidades aqui representadas. A vossa presença dá força a este caminho. Que este evento seja mais do que um momento de celebração, pelo encerramento de um projeto, que seja um momento de partilha, de inspiração, de renovação de compromissos para o futuro. Um futuro onde a liberdade, a segurança e os direitos das vítimas não sejam privilégios, mas sim direitos conhecidos, reconhecidos e acessíveis a todas as pessoas. Muito obrigada por me ouvirem, por concederem esta presença na sessão de abertura e antes de passar à vossa apresentação, iria partilhar um vídeo institucional da APAV que de alguma forma reflete o trabalho que nós desenvolvemos e que procura reforçar estas diferentes vertentes e dimensões. Obrigada a todos e a todos. A APAV apoia vítimas de crime, assim como os seus familiares e amigos, desde 1990. Sofrer um crime pode ter um enorme impacto psicológico, social e financeiro na vida da vítima. O papel da APAV consiste em ajudar a ultrapassar as consequências desta situação de vitimação. Além do apoio prático e emocional, a APAV, na sua rede de serviços de proximidade, presta apoio psicológico, jurídico e social especializado, confidencial e gratuito. Muitas vítimas debatem-se com dúvidas e sentimentos de ansiedade em relação ao processo pelo qual vão passar. O papel da técnica ou técnico de apoio à vítima consiste em ouvi-la, ajudá-la a entender os seus direitos e a explicar-lhe como irá decorrer o processo penal e qual será o seu papel durante o mesmo. O apoio da APAV não se limita aos atendimentos presenciais. O Sistema Integrado de Apoio à Distância, que inclui a linha de apoio à vítima e a linha Internet Segura, disponibiliza apoio telefónico através de e-mail e das redes sociais. Existe ainda apoio especializado para situações mais específicas de vitimação, como é o caso da rede CARE, orientada concretamente para crianças e jovens vítimas de violência sexual. É essencial adaptar os espaços e a linguagem às vítimas, especialmente com crianças ou adolescentes. Os serviços da APAV incluem também o acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, contribuindo para a recuperação da sua autonomia e para a construção de um projeto de vida livre de violência. O voluntariado é a força motriz da APAV. De forma a desempenharem as suas funções com qualidade, as pessoas voluntárias recebem formação inicial e contínua e são supervisionadas por profissionais mais experientes. A sensibilização e prevenção também são componentes importantes do trabalho da APAV, pelo que são dinamizadas regularmente iniciativas dirigidas a diferentes públicos, com atenção particular às escolas, com base em conteúdos adaptados a diversas faixas etárias. Parte considerável da missão da APAV consiste em estabelecer parcerias nacionais e internacionais e desenvolver novos projetos e modelos de intervenção, apostando sempre na investigação e inovação como forma de abrir caminho a novas e melhores respostas no terreno. A formação APAV promove cerca de 1000 eventos formativos por ano, presenciais ou à distância. Estas formações têm destinatários internos, como voluntários ou profissionais da APAV,
e a externos, nomeadamente profissionais de outras instituições que lidam direta ou indiretamente com quem é vítima de crime. A intervenção comunitária é outra área de grande importância para a APAV, que aposta em respostas integradas e concertadas de atendimento e apoio, prevenção e sensibilização da comunidade. O trabalho com entidades públicas, como as polícias e os tribunais, é fulcral para que a APAV preste o apoio desejado a quem recorre aos seus serviços. É fundamental que quem procura o auxílio da APAV sinta que lhe são explicados todos os passos do processo e que, se assim o desejar, possa ser acompanhado por um técnico durante os contactos com a polícia ou nas idas a tribunal. Esta colaboração efetiva beneficia não apenas a vítima, mas todo o sistema envolvido. Para que a missão da APAV seja cumprida, é determinante a responsabilidade social que cada vez mais empresas e organizações assumem. Estabelecendo parcerias eficazes e transparentes, a APAV consegue reforçar o apoio a cada vez mais vítimas. A este apoio por parte das empresas e organizações aliam-se os donativos solidários dos cidadãos. Este auxílio individual e muitas vezes anónimo é essencial para que a missão seja assegurada. As vítimas contam com a APAV. A APAV conta consigo. Ora, muito bom dia a todas e a todos. O meu nome é Mariana Pinto, sou gestora do projeto ABC Justiça e passarei a explicar um pouco todo o processo que levou ao desenvolvimento do projeto e às suas atividades. Ora, em 2023, a Fundação Carlos Gulbenkian desafiou diversas entidades a candidatarem-se ao programa Democracia e Sociedade Civil. Isto com o objetivo de desenvolvimento de projetos que promovessem a cidadania e a literacia democrática. Assim, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima desenvolveu o projeto ABC Justiça, sensibilizar e educar para os direitos. Sem o apoio, não só financeiro, mas também ao longo de todo o processo da Fundação Carlos Gulbenkian, mais concretamente do Dr. Diogo Figueiredo e da Doutora Sara Caetano, o ABC Justiça não existiria. Por isso, não poderia deixar de agradecer à Fundação pelo seu apoio incansável. É com muito gosto que estou aqui hoje, a poucos dias do término do projeto ABC Justiça, para falar sobre um tema que a APAV considera fundamental: a importância de sensibilizar crianças, adolescentes e jovens adultos para o funcionamento do sistema de justiça e para o conhecimento e reconhecimento dos direitos das vítimas. Vivemos numa sociedade que se constrói sobre pilares essenciais, como a justiça, a liberdade, a igualdade e o respeito pelos direitos humanos. No entanto, muitas vezes esquecemos de que esses valores precisam de ser ensinados, explicados, experienciados desde cedo, especialmente por quem vai moldar o futuro: as crianças e os jovens. A literacia para o direito, ou seja, a capacidade de compreender como funciona o sistema de justiça e quais são os nossos direitos e deveres, é um elemento essencial da educação para a cidadania. Conhecer a justiça é conhecer os instrumentos que protegem a nossa liberdade, os nossos bens, a nossa dignidade e os nossos direitos fundamentais, os nossos e de todas as pessoas. Infelizmente, apesar da sua importância, o conhecimento sobre o funcionamento da justiça continua a ser, para muitos, um território ainda desconhecido. E isto é particularmente visível entre os mais jovens, que muitas vezes só entram em contacto com o sistema judicial quando se encontram em situações de vulnerabilidade ou conflito. Este afastamento não é apenas uma questão, ou este desconhecimento não é apenas uma questão individual. É também reflexo de um problema estrutural: a insuficiente presença destes temas nos espaços educativos e na comunicação com a sociedade. A justiça continua a ser, para muitas pessoas, algo complexo, distante, difícil de entender e por vezes até intimidante. E essa percepção leva inevitavelmente à desconfiança e ao afastamento. Quando falamos dos direitos das vítimas, por exemplo, percebemos ainda melhor como a falta de informação pode comprometer a proteção das pessoas. Muitas pessoas não sabem o que fazer, a quem recorrer ou quais são os direitos quando são vítimas de violência ou crime. Este desconhecimento agrava o sofrimento, perpetua a injustiça e alimenta a impunidade.
Por isso, torna-se absolutamente essencial apostar numa educação que forme pessoas informadas, conscientes e participativas. E essa formação tem de começar cedo, obviamente adaptada à idade e ao desenvolvimento de cada criança e jovem. A educação para a cidadania, que inclui o conhecimento sobre os direitos humanos, a justiça e o funcionamento do Estado de Direito, deve ser entendida como uma ferramenta de empoderamento. Educar para o direito é, no fundo, educar para a vida. É dotar as crianças e jovens de ferramentas para saberem lidar com conflitos de forma assertiva, tomar decisões informadas, reconhecer situações de injustiça e intervir de forma responsável. É neste contexto que surge o projeto ABC Justiça, promovido pela APAV e, como já mencionei, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Este projeto tem como objetivo central a promoção da literacia da população, nomeadamente da mais jovem, para os direitos das vítimas, funcionamento do sistema de justiça, ou seja, sensibilizar e educar crianças, adolescentes e pessoas adultas sobre os seus direitos, sobre o funcionamento da justiça e sobre os caminhos disponíveis para a proteção das vítimas. O projeto ABC Justiça esteve dividido em três grandes componentes, cada uma com as suas atividades. A componente 1, designada Capacitação para a Sensibilização e Educação, onde, tal como o próprio nome indica, foram capacitados e capacitadas profissionais e pessoas voluntárias. A componente 2, experimentação de metodologias pedagógicas, onde foram testados conteúdos para sensibilizar e educar crianças, adolescentes e jovens adultos. E, por fim, a componente 3, designada Desenvolvimento do Toolkit Digital ABC Justiça. É uma das ferramentas principais deste projeto, conforme a minha colega Cíntia apresentará com maior detalhe, que é o Toolkit ABC Justiça, um conjunto de atividades pedagógicas que foi cuidadosamente pensado para ser utilizado por professores, professoras, educadores, educadoras e outros profissionais que trabalham com crianças e jovens. Este toolkit foi organizado de forma a respeitar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e jovens, adaptando os conteúdos a 4 grandes faixas etárias: primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e ensino secundário. Cada etapa representa um momento importante de crescimento e aprendizagem, e o toolkit acompanha esse percurso, com uma abordagem progressiva e envolvente. As atividades propostas não são teóricas nem distantes. Pelo contrário, foram desenhadas para serem dinâmicas, participativas e, acima de tudo, significativas. Fala-se de justiça através de jogos, de debates, de histórias, de simulações. Fala-se de direitos com linguagem clara, acessível e adequada a cada faixa etária. Fala-se de cidadania através da vivência prática dos seus valores. O projeto ABC Justiça procura, assim, contribuir para a sensibilização, promovendo a confiança na justiça e reforçando a sua imagem como um sistema de proteção e não apenas de punição. A justiça deve ser entendida como um espaço onde todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, podem encontrar apoio, resposta e reparação. Onde os direitos são defendidos, os danos são reconhecidos e as vítimas são ouvidas e protegidas. Conhecer o sistema de justiça não é apenas uma questão legal, é uma questão de cidadania, de dignidade e de humanidade. E para terminar, deixo uma mensagem que considero essencial. Conhecer a justiça é um direito de todas as pessoas e dar a conhecer é um dever de quem educa. Sensibilizar desde cedo é a chave para formar pessoas mais conscientes, mais exigentes, mais participativas e empáticas. Educar para os direitos não é um luxo, é sim uma necessidade. E quanto mais cedo começarmos, melhor. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo agora a palavra à minha colega Cíntia, que vos dará a conhecer os resultados de cada atividade do projeto. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes a assistir. Deixem-me só compartilhar, por favor, a tela. Ok. Ok, agora sim. Obrigada pela vossa paciência. Eu vou então, como a colega Mariana explicou e bem, vou então apresentar
Os principais resultados, seguindo também um bocadinho a lógica e a estruturação que a Mariana apresentou relativamente às três componentes que fazem parte deste projeto, começando aqui pela parte da capacitação para a sensibilização e educação. Nós realizamos três cursos de formação, todos eles durante o mês de novembro. Um deles, o primeiro, foi na Escola Básica Dr. Mário Fonseca, onde depois também as pessoas formadas, algumas delas puderam também implementar essas iniciativas. E as outras duas formações ocorreram aqui mesmo nos serviços de sede no Porto. Estas três formações contaram com a presença de 48 profissionais e pessoas voluntárias. O que é que importa referir relativamente a estas formações? Elas ocorreram num único dia, presencialmente. Inicialmente, há sempre uma parte teórica onde nós explicamos alguns conceitos-chave para quem vai implementar estas iniciativas, conceitos como o que é um crime, como o que é uma denúncia, quem é que são os intervenientes no processo crime, quais é que são as fases do processo crime, quais é que são os direitos das vítimas. Portanto, são conceitos fundamentais para quem está a trabalhar este tema depois com as crianças, com os adolescentes e com os jovens adultos. E depois dessa parte mais expositiva, mais teórica, passávamos então à experimentação prática das atividades. E é nessa experimentação prática que depois estes profissionais e estas pessoas voluntárias tiveram a oportunidade de conhecer as atividades, tiveram a oportunidade de as experimentar, tiveram a oportunidade de dar também a sua opinião e o seu feedback, que é muito importante, ou que foi muito importante para a equipa do projeto, depois alimentar o toolkit. Ou seja, o toolkit será sempre o resultado deste feedback, portanto, de quem participou nesta formação, e depois também o feedback recolhido quanto às crianças que participaram aqui no projeto, como também dos profissionais de educação que abraçaram e receberam este projeto e estas iniciativas. Portanto, há esta componente mais teórica, depois há uma componente mais prática e foi muito importante contar com a participação destas pessoas, destes profissionais e pessoas voluntárias para nos ajudarem a melhorar e a desenvolver cada vez melhor este toolkit que eu passarei a explicar daqui a pouco. Passando para outra componente, que é a parte da experimentação das metodologias pedagógicas. Neste caso, nós temos 19 iniciativas que foram realizadas, com 13 grupos, e estamos a falar de um total de 321 crianças, adolescentes e jovens adultos. Portanto, nós inicialmente tínhamos previsto, a quando da nossa candidatura, cerca de 200 crianças, e conseguimos aqui largamente ultrapassar esse valor, o que obviamente só é possível pela colaboração de todas as entidades que acolheram e abraçaram este projeto de forma tão feliz e tão entusiasta. Portanto, aqui neste esquema que vocês conseguem ver nos vossos ecrãs, aparece aqui as várias escolas que acolheram aqui o projeto e os diferentes ciclos de estudo. Como a Mariana referiu inicialmente, estamos a falar de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos e também do ensino secundário. Aqui temos algumas fotografias de algumas iniciativas que ocorreram e que contaram com o apoio então das nossas pessoas voluntárias e dos profissionais que foram formados. Nós, equipa do projeto, especificamente eu e a Mariana, fomos acompanhando também estas pessoas que foram realizar as iniciativas. Portanto, parte do nosso papel aqui era ajudar não só a preparar os materiais, mas também a acompanhar e a assistir também a essas iniciativas, e o balanço que nós fazemos é bastante positivo, como aliás conseguiremos ver mais à frente através do feedback das próprias crianças e também dos adolescentes e jovens adultos. Ok, passando aqui ao produto, talvez o produto mais especial, não é? Que no fundo é o fruto, o resultado do feedback recolhido na formação, é também fruto do feedback recolhido nas iniciativas. E estamos então a falar do Toolkit ABC Justiça, que terá a sua versão apenas digital. Eu não vou adiantar muitas informações do Toolkit, porque eu não quero dar spoiler a ninguém, eu quero que as pessoas tenham mais tarde no nosso site, ele vai estar disponível no site da Prevenção APAV, eu a seguir vou mostrar
onde é que vocês poderão encontrá-lo. Talvez ele fique disponível entre hoje e amanhã, portanto, vão verificando no site para depois poderem visualizá-lo, lê-lo com mais atenção e com mais detalhe. Só brevemente mostrar-vos ou explicar-vos o que é que está incluído neste toolkit. Basicamente, tem toda uma parte teórica e explicativa que também acaba por ser reflexo depois na formação que nós demos a estes profissionais e pessoas voluntárias, onde nós explicamos aqueles conceitos-chave que vos falava há pouco. Portanto, o que é um crime, como é o funcionamento do sistema de justiça, quais é que são as etapas do processo crime, que figuras, que intervenientes é que estão presentes em cada uma dessas faixas, em cada uma dessas etapas, peço desculpa, quais é que são os direitos das vítimas e falamos também um bocadinho da vitimação, desde logo as diferentes formas e tipos de violência de crime, mas também as consequências para as vítimas. E depois existe toda a explicação passo a passo das várias atividades que compõem este projeto. Temos a divisão feita por ciclo de estudos, onde temos, claro, cada atividade o seu objetivo, a duração estimada da mesma, os materiais necessários para a sua implementação e também vocês vão encontrar ao longo do toolkit uma série de dicas que nós deixamos a quem for dinamizar e que podem ser dicas, como por exemplo, como é que vocês podem explicar um conceito que seja um bocadinho mais técnico, um bocadinho mais complexo, como é que podem explicá-lo de uma forma simples para as crianças e os jovens. Podem ser dicas relacionadas com, nesta parte é importante vocês voltarem a visitar a página X ou a página Y, é importante recordar um determinado conceito, ou podem ser dicas relacionadas com a experiência passada e a experiência presente de implementação, quer deste projeto, quer de outros projetos. Portanto, quem desenvolveu este toolkit, a equipa do projeto que desenvolveu este toolkit, tendo já uma vasta experiência com crianças e jovens, ainda que não necessariamente neste tema, percebe que há determinados aspectos que devem ser mencionados para quem for implementar a primeira vez. Coisas simples, ou aparentemente simples, como quando nós temos uma atividade, no primeiro ciclo, por exemplo, em que falamos das várias figuras que existem na nossa comunidade, como a polícia, é importante termos uma dica a explicar que para algumas crianças a polícia pode ser vista como uma figura negativa, uma figura assustadora. E, portanto, nós temos uma dica no toolkit em que relembramos que essa situação pode acontecer e que é importante desmistificar essa ideia e clarificar a essas crianças e esses jovens que a polícia é uma figura importante, qual é que é a sua função e de que forma que ela pode ajudar qualquer pessoa, nomeadamente uma pessoa que seja vítima de crime. Ok, como eu vos dizia há pouco, o Toolkit digital estará então disponível entre hoje e amanhã, portanto vocês poderão encontrá-lo no nosso site. Se vocês forem ao Google e escreverem Prevenção APAV ou APAV Prevenção, encontrarão logo o link onde deverão carregar e deverá aparecer-vos este fundo. Portanto, este é o fundo que aparece no nosso site da prevenção. E depois, se vocês forem à parte superior, tem ali um separador que diz materiais e recursos e deverão clicar na parte onde diz profissionais, que é ali onde está sombreado a vermelho ou a cor-de-rosa. Não sei bem que cor é, mas pronto, conseguem ver que será aí que estará disponível então o toolkit para consulta. Aqui só brevemente dizer-vos como é que está estruturada então as diferentes sessões pelos diferentes ciclos de estudo e também pelo ensino secundário, claro. Temos então, por norma, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclos tem cada um deles duas sessões e depois estamos a falar de um total de 4 atividades e o ensino secundário acaba por ter aqui 3 sessões com uma atividade cada uma. Em termos de temáticas, é muito daquilo que eu fui dizendo, portanto, falamos da vitimação, falamos também do papel da testemunha, portanto, não só o que é que a vítima pode fazer se sofrer uma determinada situação de violência ou de crime, mas também quem assiste ou quem toma conhecimento, o que é que poderá fazer, a quem é que poderá pedir ajuda. Explicamos as fases do processo crime, os diferentes direitos das vítimas e como aplicá-los devidamente. E também, como eu dizia há pouco, falamos das figuras que existem na comunidade e que podem ajudar qualquer pessoa.
E agora, para falar um bocadinho da sua experiência, enquanto formanda do nosso curso de formação e depois também enquanto pessoa que implementou estas iniciativas, eu passo a palavra à, doutora Maite Ribeiro, da Câmara Municipal de Passos Ferreira. Então, muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, eu queria agradecer à APAV o convite que me foi endereçado e a oportunidade de poder partilhar a minha experiência enquanto formanda e enquanto dinamizadora do projeto ABC Justiça. Enquanto formanda, naturalmente que a minha expectativa era alta, sobretudo porque eu sabia que era um projeto pensado e estruturado para crianças e jovens e que abordava um tema muito importante, como sendo o direito das vítimas e o sistema de justiça. Portanto, eu esperava que a formação tivesse conteúdos acessíveis, mas sólidos, e, sobretudo, que existisse uma componente prática que a mim me capacitasse e me permitisse depois implementar no terreno. Portanto, felizmente as minhas expectativas foram amplamente superadas, a formação foi bastante dinâmica, muito organizada, adaptada à realidade, os conteúdos foram claros e existiu, como eu esperava, esta componente prática que para mim foi essencial. Portanto, a formação, nós tivemos momentos de partilha que eu achei muito enriquecedor, a partilha entre os formandos, as diferentes perspectivas, mas também perceber que tínhamos um objetivo comum, não é? Que era ajudar as crianças e os jovens a entender quais os direitos das vítimas e também que sentissem confiança no sistema de justiça. Enquanto dinamizadora, também foi para mim bastante gratificante. O que mais me marcou foi a reação das crianças aos conteúdos abordados. Como sabemos, hoje em dia, as crianças, através das redes sociais, TikToks, vídeos, jogos, filmes, séries, havia determinados conceitos que eles já conheciam, não é? A polícia, a investigação, as provas, tudo isso despertava-lhes bastante curiosidade. Claro que existiam outros conceitos que eram um bocadinho mais complexos, mas o que à partida podia ser efetivamente demasiado complexo ou até demasiado sério para a idade, o projeto está tão bem pensado e tão bem estruturado que nós facilmente conseguimos transmitir as informações de forma lúdica, acessível e participativa. Portanto, as crianças mostraram-se bastante curiosas, muito participativas, partilharam as suas experiências, colocaram as suas dúvidas. Portanto, tudo isto foi claramente notório para mim que de facto é um projeto muito bem pensado e facilmente chega às crianças. Portanto, o impacto no final do projeto que eu senti foi bastante positivo. As crianças ficam com uma noção muito mais clara de quais são os seus direitos, o direito das vítimas, os papéis das instituições e como é que é o funcionamento do sistema de justiça. Portanto, a experiência foi muito positiva. Pessoalmente, naturalmente que cresci muito, pessoal e profissionalmente, não só pela relação que se estabelece com as crianças, mas por sentir esta responsabilidade de ser uma espécie de ponte entre a informação e a compreensão destas crianças e jovens numa temática tão importante como esta. Portanto, eu só tenho a agradecer à PAV também pelo feedback que nos foram sempre pedindo e também o apoio que fomos sempre sentindo, desde a ocasião em que temos a formação até à posterior implementação, sentimos sempre bastante apoio por parte da APAV, esclarecimento de dúvidas, materiais, como já foram as colegas dizendo. Portanto, só tenho a agradecer e como sugestão só tenho uma, que é que o projeto possa ser implementado em todo o território português, porque de facto o impacto que tem nas crianças e nos jovens é muito positivo. Portanto, obrigada. Aqui estou eu outra vez. Obrigada, Maite, pelo feedback muito importante
que nos deu na altura, quando teve a oportunidade de implementar e também depois, quando a formação, e aqui também por partilhar a sua experiência. Pronto, agora vamos falar um bocadinho sobre as iniciativas ABC Justiça, nomeadamente vamos mostrar-vos os testemunhos de algumas das crianças e jovens que participaram e que tiveram acesso a este projeto, nomeadamente crianças e jovens de uma turma da Escola Secundária António Nobre. Patrícia, sobre o projeto ABC da Justiça, você considera que foi um projeto importante de participar? Por quê? Porque foi um projeto que nos ajudou a desenvolver a nossa capacidade, né, que nos ensinou diversas coisas, como os tipos de crimes, os tipos de violência e as funcionalidades que tem no tribunal. João, o que tu gostaste mais dessas sessões? Eu gostei de termos abordado uma situação como neste caso a Sofia, que nos ajudou a perceber como é que as coisas acontecem e como podemos resolver. Marina, o que é que aprendeste sobre isso? Eu aprendi um pouco mais sobre o processo que acontece a partir do momento da denúncia até a última sentença, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Já em relação aos direitos da vítima sobre um crime e o funcionamento do sistema da justiça, você considera que foi importante nós aprendemos sobre isso? Sim, pois ensinou-nos muito como nós podemos ajudar a vítima, seja dando apoio, ou seja, por exemplo, num crime público ou privado, podemos dar apoio, podemos ajudá-la a fazer a queixa. João, tu participaste neste projeto, se tu conheceste uma vítima de algum crime, saberias ajudá-la, o que é que tu dirias para ela? Eu ia utilizar como base as situações que a gente tentou entrar em contato, neste caso perceber como é que as coisas funcionavam e tentaria aplicar as coisas conforme o que nós aprendemos. Acho que a sessão do projeto ABC Justiça aqui, assistentes foram importantes. Eu achei muito importante porque me ajudaram a perceber melhor como funciona o sistema judicial e o direito dentro do país onde eu resido. As dinâmicas em grupo também, elas transmitiram a mensagem de forma clara e com exemplos reais, o que é muito importante para poder perceber a situação. E os direitos das vítimas e as diferentes funções do profissional da justiça dentro do local, né? Saber o que cada um faz, saber que cada um tem a sua própria função. Por que aprender sobre o direito das vítimas e do crime e o funcionamento do sistema da justiça é importante? Porque nós precisamos saber o nosso direito, o nosso direito como vítima, e também precisamos saber como ajudar o próximo, se é alguém da nossa família ou algum colega. Passar por essa situação é importante, sabermos como agir. Matilde, agora que participaste do projeto ABC Justiça, se alguém for vítima de um crime, sabes como ajudar? Sim, eu saberia como ajudar, diria a essa pessoa que poderia rever os seus direitos como vítima e falar com as pessoas mais próximas sobre a situação e não ter medo de denunciar. Ok. Vamos avançar. Portanto, este foi um dos muitos feedbacks que nós recebemos. Optamos também por vos mostrar aqui parte da avaliação, portanto, da satisfação. É comum na APAV nós entregarmos, sempre que temos alguma atividade, um modelo, uma ficha de apreciação, não é? Portanto, dos nossos eventos, das nossas atividades, porque é uma forma de nós obtermos feedback, percebermos de facto se as atividades foram bem acolhidas, foram bem recebidas, se cumprem os objetivos que estavam estabelecidos, ou se há aspectos que devem ser melhorados ou que devem ser ajustados. Portanto, neste caso não foi exceção, porque também entregamos aqui estas fichas, acabamos por distinguir um bocadinho o primeiro e o segundo ciclo do terceiro ciclo e do ensino secundário, dada a fase de desenvolvimento em que estas crianças e jovens estão, e portanto no primeiro e segundo ciclos essa ficha de apreciação acaba por ser aqui um bocadinho mais simplificada e contém estas 3 questões que vocês encontram na parte superior neste primeiro gráfico, que é se de facto essas crianças e jovens que participaram sentiram que tinham aprendido alguma coisa com o tema, se tinha sido importante para eles e para elas estarem
presentes e assistirem a essa iniciativa e se tinham gostado da iniciativa de sensibilização. E, portanto, numa escala de 1 a 5, encontramos aqui médias bastante positivas, o que obviamente deixou a equipa do projeto muito satisfeita e muito feliz com estes resultados. O terceiro ciclo e o ensino secundário, um público um bocadinho mais exigente, claro, colocámos aqui mais algumas questões para de facto perceber se eles tinham gostado, se tinham compreendido melhor o funcionamento do sistema de justiça, por exemplo, se também se sentiam capazes de compreender melhor os direitos das vítimas, e aqui as médias também são elas bastante positivas, sendo que, por exemplo, a avaliação global que estas pessoas participantes fizeram é de 4,7 em 5, portanto é de facto muito satisfatório para nós. Estamos mesmo a terminar, optamos também aqui por trazer algum feedback qualitativo, portanto, nestas fichas de apreciação que nós distribuímos, deixamos sempre um espaço para que quem participa possa dar a sua opinião de forma mais aberta, sem qualquer limite, e, portanto, estes foram alguns dos feedbacks que nós recolhemos. Houve muito mais, claro, mas aqui trouxemos alguns a título de exemplo para vocês verem, mas de modo geral, o feedback é bastante positivo, portanto, quem participou gostou muito da experiência, disse que foi importante, disse que era importante também continuarmos a trabalhar este tema, que não era um tema muito comum de ser abordado em contexto escolar e que, portanto, fazia todo o sentido para eles e para elas terem mais iniciativas deste género. Damos assim por terminada esta apresentação. Era isto que nós hoje, acima de tudo, gostaríamos de vos apresentar. Devo também dizer que recebi há pouco indicações, isto é uma espécie de última hora, de que o toolkit já está disponível no site, portanto, o meu convite agora é para, assim que saírem da sessão do YouTube, vão ao site da Prevenção APAV e visitem então este toolkit e se entretanto surgir alguma dúvida, alguma questão, algum pedido de informação adicional que queiram, tem aqui o nosso e-mail, sede.porto@apav.pt, e teremos todo o gosto de vos esclarecer e estamos disponíveis para isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa presença, espero que tenham gostado e esperamos encontrar-vos em breve. Muito obrigada.